você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Marterson e nesta aula eu quero explicar a você o que é a contabilidade tributária. É um ramo sensacional da contabilidade, uma área muito importante dentro das empresas, que se você dominar, tá certo? Se você entender o que é e estudar de verdade a contabilidade tributária, você vai se destacar muito no ramo contábil. Eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que praticamente não existe contador ou contadora de sucesso no Brasil sem se destacar no ramo da tributação, ok? Então, primeiro, vamos aqui ver essa breve historinha que eu preparei para você. Imaginemos a seguinte situação. Pedro é amigo de Marcelo. Marcelo tem uma padaria em uma cidade. Pedro tem um dinheiro guardado e deseja abrir uma padaria também. Então, Pedro ficou sabendo que Marcelo tinha uma padaria, a padaria de Marcelo estava bem das pernas e Pedro pensou, se a padaria de Marcelo está bem das pernas, então eu vou abrir uma para mim também. Show de bola, até aí sem nenhum problema. Marcelo fala que sua padaria é tributada pelo Simples Nacional, né? Por quê? Porque ela é uma microempresa e o Simples Nacional é de fácil apuração de tributos. A tributação no Simples Nacional é sobre o faturamento mensal. Então, basicamente, só precisa conhecer o faturamento mensal. Show de bola. O que é que Pedro pensa? Pedro diz que vai pedir para seu filho, que não é profissional da contabilidade nem da advocacia tributária, meu filho vai formalizar a minha empresa também e eu vou colocar ela no Simples Nacional. Aí eu pergunto, tá certo? Marcelo, tá certo? Bem, Marcelo está completamente... na verdade, não Marcelo, né? O Pedro. O Pedro está completamente equivocado. Por quê? Porque não é porque a empresa do Marcelo está no Simples Nacional que a do Pedro também tem que estar no Simples Nacional. Ah, professor, mas a empresa do Marcelo é uma padaria, a do Pedro também vai ser, não é óbvio? Não, não é óbvio. A estrutura financeira operacional de uma empresa, por mais que elas estejam na mesma cidade, no mesmo setor e no mesmo bairro, pode ser que elas sejam diferentes. Pode ser que uma tenha que estar no Simples Nacional e a outra tenha que estar no lucro presumido. Mas calma, lucro presumido, Simples Nacional, lucro real, PIS e COFINS, professor, não estou entendendo nada. Eu estou me referindo a dois regimes tributários, tá? E como é que Pedro iria saber isso que eu estou falando? Se ele entendesse contabilidade tributária. Pedro iria chegar à seguinte conclusão. Ah, pera lá, não é porque a minha empresa também vai ser uma padaria, também vai ser uma microempresa e também vai estar nessa cidade que tem que imitar as questões tributárias da empresa do Marcelo. Não é assim que funciona. Eu preciso de um profissional que me ajude a entender isso aqui corretamente, tá certo? Então vamos aqui continuando, tá? Sobre a contabilidade tributária. Existem, né, vários tipos de empresas e todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas pagam tributos, tá certo? E aqui eu coloquei tributo sobre o comércio, tá? Tributo sobre o serviço, tributo sobre o lucro, tributo sobre folha de pagamentos e assim sucessivamente. Então a empresa circulou mercadorias, vendeu mercadorias, tem a tributação. Transformou mercadoria, tem a tributação. Prestou um serviço, tem a tributação. Teve folha de pagamento, dependendo da empresa, tem tributação. Obteve lucro, também tem tributação. Então, para onde uma empresa se vira, ela tem tributação, tá? E não importa qual seja o ramo ou o regime tributário. E aqui entra outro termo técnico, regime tributário, que nós temos 3 no Brasil. O Simples Nacional, o lucro real e o presumido, tá certo? Inclusive, só fazendo aqui uma pequena pausa, quer conhecer isso aqui com muito mais profundidade? Eu vou deixar os links na descrição dos meus cursos de planejamento tributário, onde eu ensino tudo isso aqui. Já ensinei para mais de 250 pessoas só nesse curso que você está vendo aí, e também da minha escola de contabilidade, que você também está vendo aí, os links na descrição. Mas se você quiser conversar comigo, o link do meu WhatsApp também está aí, tá bom? Então, esse é o trabalho da contabilidade tributária, a apuração correta dos tributos, para que a empresa nem pague mais nem pague menos. Porque, por incrível que pareça, se a empresa pagar mais tributos do que ela deve, ela vai se prejudicar, vai prejudicar o seu caixa, tá certo? E se ela paga menos do que deve, ela vai tomar uma multa muito grande e, no fim das contas, a multa vai ser maior do que o tributo que ela deixou de pagar. Então, a contabilidade tributária, a priori, tem o objetivo de ajudar a empresa a pagar somente aquilo que ela deve. Claro que, posteriormente, nós adentraremos nas questões de
planejamento tributário, onde a empresa ela vai fazer manobras legais, elisivas dentro da lei para reduzir a carga tributária. E o que o grande professor Láudio Fabretti, ele vai nos ensinar o seguinte: o ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária de forma simultânea e adequada. Ou seja, o professor Fabretti, ele diz o seguinte: olha, existe uma coisa chamada direito tributário e existe uma coisa chamada contabilidade tributária. A contabilidade tributária ou contabilidade fiscal tem por objetivo aplicar as normas tributárias no Brasil, tanto na Constituição, no Código Tributário Nacional e nas leis e decretos, tá? Então, a contabilidade tributária ela vai aplicar a legislação tributária na prática, no cálculo do dia a dia dentro das empresas, tá certo? Quais são as diferenças? Tributos, impostos. Sabe que muitas pessoas falam, né? Ah, não sei o quê, mais o imposto, mais o imposto, mais o imposto. Na cabeça do povo, tudo é imposto, tá? Mas não é bem assim que funciona. Até para que a gente possa ser levado a sério por pessoas mais inteligentes, nós precisamos entender que nem todos os tributos são impostos, mas todos os impostos são tributos, ok? Tributo é um gênero, tá certo? Que abrange 5 espécies. Nós temos os impostos, tá? Temos as taxas, temos as contribuições de melhoria, nós temos as contribuições especiais e nós temos também os empréstimos compulsórios. Eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? Impostos, tudo aquilo que começa com I. Imposto de importação, imposto de exportação, ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, tá certo? IR, que é o Imposto de Renda. Então, esses são os impostos. Nós temos as taxas. As taxas são diferentes dos impostos. Quando nós vamos numa repartição pública e precisamos de um serviço do Estado, que tem o poder de polícia, nós pagamos e recebemos algo. Por exemplo, se eu vou abrir um restaurante, eu preciso de um alvará. Se eu vou abrir um hotel, eu preciso de um alvará também, tá certo? Ou do bombeiro, ou da polícia, ou da vigilância sanitária. Então, eu pago a taxa e recebo um serviço para mim, tudo bem? Então, isso são as taxas. Nós temos também as contribuições de melhoria. Não vou me aprofundar em cada um desses tributos. Vamos imaginar que o governo ele promove uma obra pública perto da sua casa que valoriza a sua residência. Resultado, como a sua residência teve uma melhoria, você vai pagar uma contribuição de melhoria. Dane-se os meses, né, ou até anos que o seu negócio foi prejudicado, que você ficou com poeira no nariz, que você teve que se mudar porque a casa ficou sem condições de morar, como aconteceu aqui em Fortaleza, onde eu moro, quando o governo foi fazer a reforma do Castelão, vários negócios simplesmente acabaram porque a obra parou a vida de milhares de pessoas. Só que depois, quando o Estado valorizou algumas residências, o governo quis cobrar a contribuição de melhoria, ok? Nós temos as contribuições especiais, temos, né, o PIS, nós temos a COFINS e nós temos os empréstimos compulsórios, que é um tributo federal, somente a União pode instituir se o país estiver passando por uma calamidade pública ou uma guerra, tá certo? Ou iminência de guerra, a União pode instituir os empréstimos compulsórios. Quais são os tributos que uma empresa paga? Existem 70 tributos, mais ou menos, tá, no Brasil. Obviamente, as empresas não pagam 70 tributos, tudo bem? Mas são muitas coisas. E a contabilidade tributária é o ramo da contabilidade e também do direito, tá certo? No direito, a galera gosta de chamar de tributarista, mas no fim das contas, o tributarista precisa ser alguém da contabilidade tributária, tá certo? Nós temos os impostos federais, tributos federais, né? O imposto de renda, o IPI, o PIS, COFINS, o imposto de importação. Normalmente são esses impostos que incidem sobre as empresas. Temos o grande tributo estadual, que é o ICMS, temos o ISS municipal e temos as contribuições previdenciárias, que é o INSS, tá certo? Praticamente todas as empresas precisam apurar esses tributos. Não exatamente todos, mas quase todos, tá certo? Então, quais são as escolhas certas para uma empresa? Então, quando se escolhe, por exemplo, um regime tributário, ou lucro real, ou lucro presumido, ou simples nacional, o que a empresa está buscando fazer, né, é que ela tenha possibilidade de pagar todos os seus tributos corretamente. Nem mais, nem menos, tá certo? Tudo sem sair
dentro da lei. E qual a importância da contabilidade tributária? Praticamente todas, certo? Muitas empresas, por exemplo, não conseguem não conseguem sobreviver ao primeiro ou ao segundo ano de funcionamento, como vai dizer o Sebrae. Muitas por causa do fluxo de caixa, por causa do capital de giro, por causa da clientela, por causa do marketing e, claro, as questões tributárias também envolvem, também causam, né, a morte e o falecimento prévio de muitos negócios no Brasil. A empresa tinha que estar num regime tributário e está no outro. Aí paga a primeira cota do tributo lá em janeiro e não pode mais mudar durante o ano inteiro. Professor, tem como mudar? Tem. Através de manobras legais. São poucas as pessoas que sabem disso, tá bom? A maioria mete os pés pelas mãos. E quais são as principais funções do profissional tributarista, contabilidade tributária, né? Primeiro, analisar todas as operações e atividades da empresa, né, para ver quais tributos estão envolvidos na sua operação, tá certo? Por exemplo, a empresa está dando descontos condicionais. Então, desconto condicional, ele não reduz a base de cálculo do tributo. Então, além da empresa ficar sem receber aquele dinheiro que ela deu desconto, ela ainda vai pagar tributo sobre o desconto condicional. Então, qual o desconto que deve ser dado? O comercial, que é o incondicional, tá certo? Então, são outras coisas que o profissional da contabilidade tributária ele vai analisar dentro de uma empresa, tudo bem? Quais as possibilidades de créditos, né, de PIS e COFINS, de adições e exclusões para o imposto de renda. Ele também vai identificar a legislação que se aplica a cada caso, tá bom? E também ele vai analisar e interpretar as legislações que regulam cada tributo que diz respeito àquela empresa, né? Para, por exemplo, saber se ele pode, né, ter direito a crédito ou não de PIS e COFINS de determinadas despesas, custos que uma empresa tem, tá certo? Outra coisa que o profissional da contabilidade faz, né, da tributária, é tirar dúvidas, né, dos demais setores da empresa. Por exemplo, aconselhar o comercial a não dar desconto condicional, e sim incondicional, tá certo? Estruturar o seu departamento e criar rotinas para o cumprimento das obrigações acessórias, para não perder os prazos, tá certo? Para apurar tudo direitinho, pagar tudo direitinho. Fazer planejamento tributário, né, para buscar elisão fiscal, né? Nós temos 3 termos: elisão, elusão e evasão. A evasão é quando a empresa comete um crime tributário. A elusão é quando ela faz uma manobra tributária para pagar menos tributos, mas aquela manobra ela é muito arriscada, tá certo? Ela pode ser interpretada de maneira como se fosse uma fraude. E nós temos a elisão. A elisão é toda a estratégia de pagar tributos menos dentro da lei, tá certo? Desculpa. Mas ficou parecendo menos dentro da lei, né? Pagar menos tributos dentro da lei. E também o profissional tributarista, ele é responsável por representar o contribuinte em órgãos fiscais, caso seja necessário, como CEFIM, como Cefaz, Receita Federal, para pegar certidões negativas, enfim. E também, tá? Nós podemos dizer que a contabilidade tributária ela é importante por mais 2 motivos, certo? Garantir que todas as obrigações fiscais de uma empresa estejam em dias, um simples dia de atraso já vem a multa, e também para garantir que a empresa recolha o mínimo de tributos dentro da lei, sem comprometer, sem ser punida, sem ser multada, e também para dar um fôlego no fluxo de caixa da empresa, tá bom? Então, eu poderia falar aqui muitas outras coisas, tá certo? Mas se você quer se aprofundar, é isso. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque todo dia eu posto conteúdo aqui, e os links dos meus cursos Planejamento Tributário e Escola de Contabilidade, Finanças e Tributação estão aí na descrição para você. E se quiser conversar comigo, o link do meu WhatsApp também está aí. Abraço! E aí, gostou? Se inscreva no canal, ative as notificações, é para o seu bem, e olhe os links da descrição. Até a próxima!